Boa noite, tudo bem? Espero que estejam todos bem, todo mundo bem relaxado, esperando uma ótima aula, que é o que nós vamos fazer hoje, né? Porque o nosso assunto é um assunto que é nosso, né? Um assunto, a gente está aqui trabalhando agora um novo ciclo desse trabalho, e a gente está focando no poder do eu sou, né? Então, por isso até mudamos o nome da série para o poder do eu sou, que nada mais é do que a nossa criança interior. Continuamos com ela, né? Mas agora a gente está focando na questão da divindade dessa criança interior. Então, por isso, eu estou trazendo aqui agora, deixa eu colocar aqui o banner da nossa aula de hoje. Governe a sua energia, o poder do eu sou, que é onde está a nossa energia, né? A nossa vibração. A gente já viu em todas as aulas anteriores como a gente precisa estimular essa vibração mais elevada para a gente poder permitir que a nossa criança interior acesse a supraconsciência, para que a gente possa se inspirar através dela, né? Porque ela é a criança interior que traz essa inspiração dos nossos mestres, dos nossos mentores de luz, nosso anjo da guarda, como vocês quiserem chamar, né? Cada um tem a sua crença e cada um dá um nome que acha mais interessante, mas é essa orientação do plano superior, né? Num plano espiritual. E através dela, da nossa presença eu sou, que é a nossa criança divina, nós vamos recebendo aí inspirações que vão norteando nossa vida para melhores escolhas, melhores sentimentos, mais percepção da realidade e que vai ajudando a gente a amadurecer a nossa personalidade, mas também o nosso eu interior, né? Se a gente faz contato com a nossa criança divina, então a gente está elevando nossa vibração e nos ajudando a nos conectarmos com a supraconsciência, que é o Criador, né? Nosso Deus Pai e Mãe, nosso Deus, novamente, como cada um quer chamar, mas ele é único, né? E então, a gente já viu, para a gente acessar o nosso Criador, a gente precisa da nossa criança divina. E aí, hoje, eu estou trazendo algumas questões que eu coloquei na semana passada, né? As questões da personalidade saudável. Só para resumir, só para a gente se colocar, se posicionar com relação ao segmento que eu estou trazendo, que eu estou apresentando, né? Então, fazer uma breve recordação do que seria essa personalidade saudável e como a gente pode, através do controle da nossa energia, potencializar mais ainda esta personalidade saudável que a gente quer, né? Afinal de contas, esse é o nosso objetivo aqui nesse estudo. Então, e vou aproveitar também para colocar aqui, né, o nosso pedido de ajuda, para você seguir o canal, clicar no sininho, curtir os vídeos, comenta. Isso tudo vai ajudar a gente a ficar mais visível, né? Tornar o canal mais visível e assim a gente consegue levar essas informações tão valiosas para muito mais pessoas, né? Porque o YouTube vai mostrar mais os vídeos do canal e assim outras pessoas vão poder se beneficiar desse trabalho e dessas informações, tá? E eu agradeço se você puder ajudar. Então vamos lá.
Vamos voltar aqui agora para o resumo, né? Então, a gente viu na semana passada que a personalidade saudável é, é da pessoa que já se reconectou com a supraconsciência. Tem uma frase que diz assim: quem vive sem Deus vive a vida perdendo tempo. E é isso mesmo, né? Porque vocês vão ver daqui a pouco, vou falar um pouquinho sobre a lei da atração, não vou me estender muito, porque esse é um assunto que acho que a maioria das pessoas já tem conhecimento, mas é sempre bom a gente mencionar quando a gente fala de energia, né? Vocês vão entender por que também. Mas como a gente vai poder é, construir a realidade que a gente quer, a saúde emocional, mental, espiritual e física, se a gente não tiver em contato com o nosso Criador? Se a gente olhar para o mundo, né, como ele se apresenta para nós, são tantas polaridades, né? São tantas dicotomias, tantas diferenças no mundo, e tantos valores também que são opostos, que fica difícil a gente compreender por si mesmos, né? Assim, onde está a felicidade? Onde está a verdade? Isso enche a gente de dúvidas nessa caminhada. A gente está aqui vivendo uma experiência, né? Então a gente precisa ter um norte para a gente não errar, para a gente não perder tempo com a nossa experiência aqui na Terra e para a gente evoluir. Porque se a gente escolhe um caminho que não é o caminho que vai nos elevar, a gente vai acabar sofrendo, a gente vai sentir dor, a gente vai adoecer. Então, a gente precisa desse norte, porque nós não temos uma segurança maior além do próprio Criador. Não existe essa segurança maior. E o contato que a gente faz com ele é através da nossa criança divina, como São Germão chamou de a poderosa criança, presença eu sou. É a poderosa presença eu sou. E ela é poderosa por isso, porque ela tem os atributos divinos, como a gente também já mencionou nas aulas anteriores. Então, essa é uma das premissas para a gente conseguir essa saúde, essa personalidade saudável, né? Se manter em conexão com a supraconsciência. E aí eu digo que não é você lembrar que Deus existe, rezar e daí sai dali e esquece que ele existe e vai viver a vida conforme a onda que te levar, né? Meio que como um barco à deriva. Não é isso. É preciso que a gente se conecte 100%, 100% conectados à supraconsciência, ao poder criador que nos criou, porque é isso que vai fazer com que nós nos tornemos tão divinos, ponto de co-criarmos a realidade que queremos. Então, já estou dando uma pista de como a gente vai controlar ou coordenar, governar, né? Governar a nossa energia. E aí reconhecer a divindade da criança interior, né? Porque se a gente não reconhece ela, primeiro a gente tem que conhecer, né? Com essas aulas todas, agora a gente já sabe que ela existe. Mas é preciso que se reconheça a divindade dela. Não ficar olhando para a criança como, ai, que criança chata, ela fica assim, me mandando lembranças que eu não quero, né? Ou como na aula passada, né? A gente sendo o pai crítico e exigindo demais da criança, ou sendo o pai que não não é muito rigoroso e ele até, esqueci a palavra agora, mas ele sendo permissivo, essa é a palavra.
permissivo com a criança interior, então deixando a criança interior fazer o que ela quer. Então, ela é uma criança interior mimada, aí lembrando que a criança interior é o nosso inconsciente pessoal, tá? Então, essa criança está mimada, é lógico que ela vai entrar numa vitimização, ela vai exigir aquilo que é além do que nós podemos dar, né? Vai ser como uma criança mesmo. A gente pode comparar, como foi no assunto da aula passada, a uma criança que não recebe a devida, digamos, atenção e respeito, tá? Porque se a gente permite demais ou exige demais, as- ambas as formas de agir são falta de respeito com relação à criança, que é divino, porque a gente não está tratando ela como o ser divino que ela é. Então, acaba que a gente vai sofrer consequências com todos esses desajustes emocionais e de sentimentos também, né? E porque a gente vai acumulando as tais crenças limitantes, que nós mesmos vamos ajudando as crenças a se sedimentarem cada vez mais. Então, a personalidade saudável também identifica suas potencialidades inatas e identifica e transmuta fraquezas e defeitos. Então, e a gente viu que isso a gente consegue através do autoconhecimento, autoanálise e usando muitas ferramentas que existem atualmente, terapias e não só terapias, por exemplo, esporte, arte, yoga, enfim, existem várias, dentro da arte, por exemplo, música, né? Fazer música, tocar instrumentos musicais, tudo são formas da gente é, fazer esse trabalho de autoobservação, de voltar para dentro, né? Da gente sim ficar mais introspectivo nesses momentos, onde a gente consegue acessar essa força vital que a gente tem, que é a nossa criança interior, que é divina, né? Que São Germain chamou de o poder do eu sou, né? O poderoso eu sou. Então, e a justificativa de que essa centelha divina, também é o nome, é o lugar da nossa força vital. Então, pratica conexão espiritual de luz elevada. A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso aqui de novo. E ama-se incondicionalmente. Então, esses seriam que a gente pode chamar de arquétipos, que a gente pode estar utilizando para construir a nossa personalidade saudável. E isso é algo que, com o poder da nossa criança interior, a gente consegue. Mas é preciso que a gente faça uma escolha, ou seja, tome uma decisão. Mas antes disso, precisamos ter o desejo. Então, desejo, uma escolha e uma decisão. E aí começar uma jornada através de, enfim, várias etapas em que a gente vai começar a conhecer um pouco dessa criança e entender como lidar com ela, entender onde é que estão as dores, onde é que estão as virtudes, e a gente poder transmutar tudo isso para o nosso bem-estar, para a nossa elevação espiritual. E aí eu trouxe para vocês hoje frases de uma autora, é a Rhonda Byrne.
Rhonda Byrne é a autora do livro. Ela é uma autora de vários livros, tá? Mas o livro mais conhecido dela é O Segredo. Ficou muito conhecido, virou filme, né? E depois ela fez um livro chamado O Poder, Rhonda Byrne. O Poder fala bem especificamente qual é o poder que nós temos que aciona a lei da atração. Então, as frases que eu selecionei para a gente falar, né, pensar sobre isso hoje, são desse livro. E vamos ver o que que ela fala aqui. Então, a primeira coisa que ela diz é que o poder, né, esse poder, que seria a força vital, né, que faz com que tudo aconteça no universo, nos universos, enfim. É aquilo que cria a vida, é aquilo que dá movimento à vida, crescimento, é o poder do amor. Então, na verdade, o poder é o amor. E ela diz o seguinte: o amor não é fraco, frágil ou suave, mas uma força positiva de vida. E aí combina bastante com o que Saint-Germain fala, né? Eu li, inclusive, na aula passada, que o eu sou seria a atividade da vida. Então, a força positiva de vida, que é o amor, ele está na nossa criança divina, para que nós possamos ser, viver, existir, porque nada existe sem esta força que é o amor, né? Que nada mais é do que o poder da atração, né? A força da atração. Então, a força de atração é a força do amor. Isso precisa ficar bem claro, que não fica claro no primeiro livro dela, né? Mas dessa vez ela deixa mais claro. Então, sem amor não existe vida, porque o amor é que faz tudo acontecer e torna os elementos da vida coesos, ao mesmo tempo que formata a vida, ele transmuta essa formatação para outras vidas, outros tipos de vida. Se a gente considerar o átomo como um elemento que está em todas as vidas, né, a gente vai entender que o átomo ele muda de forma de acordo com o aglomerado que ele produz, né? Que então as formas se alteram, mas o elemento básico continua sendo o mesmo, que é o átomo. E ele é movido por esse poder, que é essa força, né? Que é o amor. Tá? Ou seja, é assim que o Criador cria tudo que existe, utilizando o amor para modelar a vida, a criação dele. Tudo o que você deseja, faz ou tem, vem do amor. Por isso que eu estou falando, né? Já que nós somos parte do Criador, nós somos feitos à imagem e semelhança no sentido de arquétipos, tá? Essa é uma observação bem interessante. Nós não somos a imagem e semelhança de Deus na nossa forma. Não, porque tudo é feito à imagem e semelhança de Deus. No momento que existe uma consciência, uma centelha divina, é feito à imagem e semelhança de Deus, tá? Ou seja, nós somos herdeiros dele, mas no sentido arquetípico, essa semelhança e imagem, né? Porque Deus é amor, é alegria, sabedoria, é poder pessoal e vários outros atributos, né? Que eu acho que tem mais beleza, harmonia, abundância, prosperidade, isso tudo é atributo divino. São arquétipos que são atributos divinos e que estão na nossa consciência
mais especificamente na nossa centelha divina. Então, por isso nós somos feitos à imagem e semelhança. Então, se nós somos a imagem e semelhança de Deus, nós não podemos ser diferentes dele. Nós estamos num momento onde a gente esquece disso, né? Quando a gente vem para uma vida num planeta, a gente esquece essa relação que a gente tem com pai e mãe. Mas a gente está aqui exatamente para, no esquecimento, descobrir se a gente vai se lembrar dele ou não. Esse é um grande desafio que a gente tem que aceitar para a gente chegar no final com êxito, com a missão cumprida, né? O propósito de vida realizado, que é exatamente a gente se reconectar com a supraconsciência, o Criador. Então, a cada dia, aliás, ela diz, a força positiva do amor pode criar o bem, trazer mais coisas boas para a sua vida e transformar as coisas negativas. Então, através do amor, a gente transmuta toda dor. Isso também foi uma frase falada numa aula anterior, né? Então vejam que, e a gente vai olhar novamente a escala de Hawkins, para quem ainda não viu, como o amor transmutador, né? Sim, ele transmuta. Vamos olhar um pouquinho para isso. Em cada dia, a cada momento, você pode escolher amar e dominar a força positiva ou não. Aí aqui a gente já começa a falar um pouquinho da questão que é o nosso tema de hoje, né? Que é, vou botar aqui o nome de novo, governe a sua energia. Então, quando a gente governa a nossa energia, isso quer dizer que a gente não está à deriva, a gente não está mais à mercê dos estímulos externos que vão manipular as nossas emoções e vamos reagir sem controle. Então, vejam bem, eu falei do poder pessoal, depois eu falei da autoestima, né? E aí, agora eu estou falando da gente controlar as nossas energias, né? Então, como é que se controla a energia se não é controlando as nossas reações a qualquer estímulo que seja? E a gente também poderia chamar isso de autocontrole emocional, né? Então, eu vejo que como esse assunto é importante. Mas vamos seguindo, porque tem mais coisas aqui para a gente falar sobre isso. Então, a lei da atração é a lei de amor. E essa lei está agindo na sua vida, na nossa vida. Quer a gente acredite ou não, quer a gente queira ou não, ela vai agir na nossa vida, porque esta é uma lei universal, tá? Então a gente deve ponderar a respeito disso bastante, porque é um conhecimento que muitas pessoas não acreditam, outras acreditam, mas não conseguem ver acontecer e acaba desacreditando, né? Então, é porque talvez não tenha compreendido ou não acessou totalmente esse conhecimento, que realmente não está tão disponível assim como as pessoas falam. Fala-se muito sobre a lei da atração, mas não se fala sobre a questão do autocontrole das energias, como a gente vai transmutar as energias, né? A fonte dessa energia, que é a emoção, é o sentimento, é o pensamento, isso tudo é fonte de energia. Então, essa parte ninguém fala. E aí as pessoas não conseguem
manifestar, como se diz, né? Aí desacreditam da lei da atração. E aí já está manifestando, porque se não acreditou, está manifestando o quê? Que não vai dar certo. Não acredita. Então, o primeiro passo para a lei da atração dar certo é acreditar que ela dá certo. Senão, não vai dar certo, né? Então, tudo que você semear na vida vai receber de volta. Isso é a lei da atração. Semeie positividade e vai receber positividade de volta. Semeie negatividade e vai receber negatividade de volta. A vida não está simplesmente acontecendo com você. Então veja que a pessoa que está à deriva, ela acha que a vida está acontecendo, geralmente assim, né? Ela está acontecendo, então ela deixa a vida levar. Só que se deixar a vida levar, ela está totalmente à mercê de todos os estímulos que surgirem e estará reagindo a esses estímulos instintivamente, sem controle nenhum. Então, isso é deixa a vida me levar. E aí, como que vai ter uma personalidade saudável desse jeito? Como eu falei no início, se a gente vive num mundo tão polarizado, onde as coisas são tão opostas, né? Tem coisas que a gente considera o certo, mas aí tem o errado, que todo mundo acha que aquilo que a gente acha que é certo está errado, e o que a gente acha que está errado, todo mundo diz que está certo. Ou seja, é tão difícil da gente ter uma clareza, né, dessas, nessas situações, que se a gente deixa a vida levar, a gente vai receber qualquer coisa. E aí quem deixa a vida levar, quem deixa a vida me levar, né, não tem poder pessoal nenhum, já entregou para a onda que está levando, ou, enfim, o poder, o seu próprio poder. E é nessa hora que magoa a criança divina, a criança interior, porque vai sofrer uma dor lá na frente. E aí, pronto, já agravou, né? Já agravou a informação errada, já agravou o trauma, já agravou a experiência ruim. Então, a gente precisa prestar atenção mesmo nessa situação. Então, a vida não está simplesmente acontecendo. Nós é que estamos criando a vida que nós estamos levando. Mesmo quando a gente deixa a vida levar, a gente já criou isso. Se a gente deixar a vida levar, a gente é levado pela vida. E quais são os critérios, né? Seus pensamentos e sentimentos, não importa se bons ou ruins, eles voltam para você automaticamente e precisamente. Então, mais uma dica, né? Se a gente quer ter o domínio das nossas energias, e se o nosso pensamento e o nosso sentimento é que estão criando a nossa realidade, então que realidade é essa que a gente está vivendo? É uma realidade de, digamos, de sentimentos de alta vibração, uma realidade de a gente está vivendo dentro de eventos arquetípicos que nos elevam. Então, os sentimentos e os pensamentos, eles criam nossa realidade, que cria a nossa vibração. Então, se a gente quer controlar as nossas vibrações, né? Se a gente quer governar nossa energia, a gente precisa aprender a minimamente educar nossos pensamentos e nossos sentimentos. E como é que a gente vai educar sentimento e pensamento? Precisa estudar, né? Precisa compreender todo esse processo. Para isso, essas aulas estão acontecendo, para a gente entender esse processo
de como a gente pode educar pensamento e sentimento para a gente poder elevar nossa vibração. As pessoas que têm uma vida maravilhosa pensam e falam mais sobre o que elas amam e menos do que sobre o que elas não amam. Então, olha só que dica maravilhosa, né? Essa dica é ótima. Se você ama, fale do que você ama. Se você deseja, normalmente a gente deseja algo para o nosso bem, né? A gente deseja porque a gente ama. Então, se a gente ama, vamos falar do que a gente ama, não só do desejo, não só colocando amor no desejo, mas se a gente falar o tempo todo que a gente ama, a nossa vibração vai estar sempre elevada. E aí vai ser muito mais fácil a gente ficar no fluxo da energia criativa do universo. Então, a gente está nesse fluxo de elevação, de vibração. Então, essa é uma das formas de a gente controlar a nossa energia. É se manter falando aquilo que a gente ama, mas é amor genuíno, não é amar fazer o mal, isso não é amor, né? Isso é falta de amor, isso é obsessão, isso é paixão, não é amor. Amor, a gente viu semana passada, amor incondicional é o amor que não tem condições, é um amor sublime. E esse amor sublime, se a gente fala dos nossos desejos mais sublimes, nós automaticamente já elevamos nossa vibração. Agora é difícil, né? Como a gente está num mundo tão polarizado, é tão difícil a gente ficar falando de tudo que a gente ama. No mínimo, as pessoas que não têm esse comportamento vão olhar e vão dizer, nossa, essa pessoa tem algum problema, não é? Não é assim? Essa pessoa, sei lá, é estranha, né? Só fala de amor. Aí a tendência, vejam bem, a tendência é a pessoa projetar sua própria amargura naquela que está falando em amor. Por quê? Porque ela não está entendendo, ela não está nessa vibração. Então ela projeta a falta de amor dela na outra e critica. Então, talvez por isso, as pessoas que amam, né, que são assim, de vibração mais elevada, elas são mais tímidas, elas são mais reservadas, porque o outro não aceita. Isso é um comportamento autossabotador, né? Porque eu acho que uma pessoa que vê uma outra pessoa, conhece uma pessoa tão positiva, está sempre bem, sorrindo, devia admirar essa pessoa e tentar entender o porquê que ela é assim, né? É admirar faz com que a gente queira ser como aquela pessoa. Isso não é inveja. Admirar é desejar também ser daquela maneira, ou ter algo parecido, ou conseguir o sucesso, né? Mas com seus próprios méritos, mas admirando aqueles que já conseguiram, modelando aquilo que você ainda não tem, modelando da outra pessoa, para começar a aprender com ela como melhorar, né? Mas, infelizmente, nem todo mundo tem esse pensamento. Então, as pessoas que têm, digamos que são mais altruístas, mais otimistas, né, que estão de bem com a vida, elas são mais, dependendo do lugar onde elas estejam, né? Elas são mais comedidas, são mais reservadas. E aí ela diz assim: você tem uma capacidade ilimitada de pensar e falar sobre o que ama, e tem uma capacidade ilimitada de trazer tudo o que há de bom na vida para você. Pela lei da atração, né? Porque se a gente fala o que ama, e a gente, assim, quanto mais a gente conseguir se manter nessa vibração durante o dia,
O ideal seria ficar acima dos 50% do dia na vibração mais elevada. Se a gente conseguisse isso, o mundo seria outro. A realidade que a gente sonha aconteceria, já estaria acontecendo. Mas o que é difícil é a gente se manter nessa vibração por muito tempo, porque como existem tantas polaridades, né, no nosso planeta, no nosso cotidiano, é muito fácil a gente sair de um lugar onde a gente está em pensamento elevado e, de repente, se aborrecer, ou se magoar, se machucar, né? Então, é, precisa treinar, na realidade, né? A gente precisa treinar, a gente precisa buscar estar próximo de pessoas mais positivas e aprender, estudar, entender, se autoconhecer, para a gente poder administrar melhor a as nossas atitudes, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Porque esse é o lugar que a gente precisa, digamos, transmutar para que nós possamos realmente co-criar a realidade que queremos. O segredo está no sentimento e no pensamento, mas é a qualidade do pensamento. Só que tem mais um detalhe, tá? Mas vamos seguir, que eu vou falar ele mais um pouquinho na frente. Então, quando você ama, está usando o maior poder do universo. E não existe nada contra o poder, o maior poder do universo. Nada é capaz de interromper o maior poder do universo, que é a supraconsciência, aquele que criou tudo o que existe. E nós somos herdeiros desse poder. Então, a gente precisa se compenetrar disso. E aí, vamos então, que eu vou ter mais aqui um outro slide, que agora eu vou falar outra questão, né? Então, vamos lá. Vamos voltar à escala de Hawkins, porque é fundamental para a gente estar falando de energia hoje, né? Então, como a gente vai falar de energia, se a gente não voltar nessa linda escala que eu adoro, para compreender e visualizar mais uma vez esses níveis das emoções, os níveis da consciência, né? Se a consciência está expandindo, se a consciência está se retraindo, isso tudo tem a ver com a energia, porque esses níveis que eles estão falando aqui, né, que Hawkins ele catalogou aqui nessa tabela, né? Ele está falando de energia, tá? Então, essa tabela, isso assim, esses números não são fixos, tá? Mas eles são uma forma didática de falar da energia. Então, ele colocou para a gente entender, né, como é que tem uma diferença de vibração de um tipo de sentimento para outro, de um tipo de emoção para outro. E como isso vai alterar o nosso nível de consciência. Então, mais uma frase da Rhonda. A cada dia, a cada momento, você pode escolher amar e dominar a força positiva ou não. Então, vejam que a escolha é fundamental. Porque se a gente não fizer a escolha, a gente não dá o segundo passo, que é botar em prática, né? E aí, quem é que não faz a escolha, lembra? Quem não faz a escolha? Foram duas aulas falando sobre.
Autossabotagem, né? Quem não faz a escolha? Vamos lá na aula de autossabotagem para entender melhor, depois volta aqui nessa aula, tá? Então, fazer a escolha, ela vai levar a gente a buscar, por isso nós somos buscadores de luz, né? Vai levar a gente a buscar primeiro o autoconhecimento para entender onde é que estão as nossas dificuldades que precisam ser transmutadas para que a gente alcance a realidade que a gente quer. Então, a gente vai tentar lá, né, descobrir, vamos fazer uma autoanálise, vamos nos observar, vamos ficar mais tempo conosco. Hoje as pessoas passam muito tempo para o mundo, mas pouquíssimo tempo olhando para dentro, pensando nas suas questões, cuidando de si mesmo. Aula de autoestima semana passada. Vamos olhar para a nossa criança divina, nossa criança interior. Vamos amar a nossa criança. Então, para a gente então dar esse passo, né, da busca, a gente precisa desse autoconhecimento para saber qual caminho vai seguir, para conseguir transmutar, aquilo que não está a nosso favor dentro do nosso inconsciente, né? Que está influenciando as nossas escolhas. E aí, quando a gente descobre quais são esses pontos que a gente tem que transmutar, a gente vai partir para uma outra etapa, que é a busca das soluções. E entre as soluções estão a mudança do sistema de crenças. Então, estão as crenças, né? Na verdade, nós precisamos criar novas crenças. Quando nós conseguirmos criar novas crenças que tenham a vibração mais elevada, as crenças que nós estamos cultivando, crenças de dor, de inferioridade, crença de desamor, né? Crenças de abandono. Quando a gente conseguir transmutar essas crenças para as crenças que vão estar apoiadas em arquétipos de progresso, de auto-amor, né? Primeiro que a gente precisa cultivar auto-amor, empoderamento pessoal e, enfim, acreditando no nos nossos potenciais inatos, deixando eles aflorarem, né? A gente precisa cultivar, então, essas crenças, porque quando a gente fizer a transmutação, aí a nossa vibração vai elevar, que é a nossa energia, né? Então, para a gente mudar a energia, a gente precisa treinar mudar a energia. Não basta acreditar que, eu acredito de dentro, do lado de fora, né, da boca para fora. Mas e lá dentro? Existe ainda um obstáculo, ou vários, que precisam ser transmutados. Então, qual é a consequência, né, dessas crenças que estão nos impedindo de chegar onde a gente quer, né? Na tabela de Hawkins, para quem ainda não viu a aula, né, as aulas anteriores, nas aulas eu falo, mais de uma aula eu falo sobre essa tabela, mas não com o foco que eu estou dando hoje, tá? Então, na tabela, a gente pode perceber que os sentimentos, né, que existem as emoções e existem os sentimentos, não são a mesma coisa. As emoções são as reações aos estímulos, enquanto que os sentimentos são a elaboração dessas reações que ficam lá no nosso cérebro já sedimentadas através da nossa memória de longa duração
Então, a gente vai adquirindo alguns sentimentos. Primeira aula de O Poder da Emoção. E vejam que quando essas emoções, elas são emoções de baixa vibração, elas provocam sentimentos de, por exemplo, na tabela da gente olhando de baixo para cima, né? Uma humilhação, por exemplo, né? A gente se sente humilhado, imagina, um evento que coloca a gente nesse lugar dessa emoção. Com o tempo, quando a gente guarda essa emoção, ela vai ficando enraizada a cada vez que a gente lembra da humilhação, toda vez que a gente se depara com uma situação parecida com aquela humilhação. Essa humilhação vai criando raízes. E aí nós passamos a ter um sentimento de vergonha. Muitas vezes não sabemos de onde vem o sentimento de vergonha, porque a gente não acessa a memória nitidamente, claramente. A gente não associa conscientemente que alguma vergonha tenha relação com aquela humilhação específica, né? E aí a gente não consegue se compreender. Então, por isso o autoconhecimento é importante. A gente tem que olhar para dentro e perceber, olha só, perceber as reações que nós temos quando estamos novamente em contato com estímulos que causam, por exemplo, a vergonha, que lembrem a gente, né, que deixa a gente com vergonha. Estou citando esse caso, mas isso é válido para todos os outros, tá? As outras emoções e os níveis de consciência. Então, a gente precisa observar em que situações ou quais estímulos estão dando o start, ou seja, iniciando o processo que me causa vergonha. Se a gente não olhar para isso, a gente não vai conseguir mudar a vergonha. Por isso que quando a gente faz uma terapia, por exemplo, uma arte terapia, né, é um trabalho que está na minha rotina, quando a gente se depara com uma questão e que a gente descobre por que a gente tem vergonha, descobre a fonte, a origem dessa memória, automaticamente a gente já sabe como não se colocar mais naquela situação, porque a gente já descobriu a fonte. A gente descobriu como a gente chegou naquela situação, naquela vergonha. Então, o que que a gente faz? Ah, quer dizer que é por isso que eu sou assim, por isso que eu reajo dessa forma, por isso que eu tenho esse sentimento dentro de mim, por causa daquele evento ou daqueles eventos. Ah, então eu não vou mais me sentir assim, eu vou trabalhar para mudar isto em mim. Então, é assim que a gente muda a nossa energia. Por quê? Porque a vergonha, ela tem uma energia muito baixinha. E se você descobriu que você está com esse sentimento e você vai mudar, então você já começa a trabalhar conscientemente, uma escolha, trabalhar para não se deixar mais estimular por isso. Ou quando o estímulo aparecer um estímulo, você vai se empoderar a ponto de não permitir que ele te afete. Aí você superou a vergonha. E como é que vai fazer isso? Hoje nós vamos fazer um exercício. Vocês vão experimentar esse tipo de transmutação. A gente precisa, tenho falado sempre isso, a gente precisa criar uma nova sinapse, ou seja, uma nova memória com relação à vergonha. Não é brigar com a vergonha, não é dizer, não basta você dizer, não vou mais ter vergonha disso, não.
Porque a reação é instintiva, a gente não controla ela. O que a gente pode fazer é não permitir que as sinapses fiquem lá acesas, brilhando, querendo que a gente sinta a vergonha. Então, para as sinapses não acenderem, a gente tem que parar de dar atenção para elas. As sinapses são meio narcisistas, elas gostam de aparecer. Então, elas fazem tudo para a gente olhar para elas, porque aí elas vão crescer, vão se enraizar cada vez mais, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ignorar, a princípio, ignorar aqueles sentimentos. A gente, vejam bem, conscientemente, a gente já sabe que tem aquele sentimento. Não é negação isso, tá? Negação é quando a gente finge que não está vendo nada, a gente finge que não. Alguém te mostra e você não, nem imagina, eu não sou assim, porque está negando. Deve ser o frio. Então, está negando, e aí o que acontece? Continua com o problema, né? Continua com aquele obstáculo. Enquanto não assumir que eu sou uma pessoa que tem vergonha, então eu vou mudar isso. Aí chegou no momento de decidir a mudança, decidir pela mudança. E aí vai fazer um trabalho de criar novas sinapses, novas memórias de o oposto da vergonha, né? É de descontra, como é que fala? Não é descontração, ai, extroversão. Vamos trabalhar sinapses que empodere, né? Que criem é, autoadmiração. Porque se você se admira, você não tem vergonha de nada. É o oposto. Então, se você tem esse sentimento em você, trabalha a autoadmiração. E como é que a gente vai trabalhar a autoadmiração? Vai lá na aula de autoestima. Lá tá bem clara essa situação, essa questão, tá? Então, a gente vai trabalhar potencializando aquilo que a gente quer e não lutando contra o que a gente não quer, tá? E isso vai fazer com que a gente controle a nossa energia. Por quê? Se eu sei que eu tenho uma vergonha, que é energia baixinha, e eu quero ter uma energia alta, então eu vou curar isto trabalhando com a energia da admiração, que é um arquétipo. Então, ó, a energia começa a ficar alta. E aí cada ponto da nossa personalidade precisa ir sendo trabalhado aos poucos. Então, hoje, por exemplo, eu vou trabalhar a questão da vergonha. Ah, mas eu descobri que eu tenho uma culpa. Então, eu vou trabalhar um pouco a culpa também. Aí eu subir um pouquinho mais a minha vibração. E depois eu vou descobrir que eu sou uma pessoa apática, né? Eu tenho apatia. E aí, o que que eu vou fazer? Melhorar também. Não estimular a apatia, mas tentar ser uma pessoa proativa, uma pessoa que observa, né? Uma pessoa mais atenta, e não ficar simplesmente fingindo que não existe, que não se move por nada, nada é, afeta o seu interesse ou o seu sentimento, né? Não, envolver-se mais com a vida. É assim que a gente sai da apatia. E se a gente olha para a nossa criança divina, a gente já está saindo dela. E aí depois a tristeza. Então, vai trabalhando aos poucos, né? Buscando, por exemplo, para sair da tristeza, buscando se relacionar com pessoas mais positivas, mais alegres, porque a tristeza é contagiante. Se você vive num ambiente de tristeza, você vai ficar triste por ressonância. Aliás, tudo é energia
E tudo é ressonante. Então, isso que eu estou falando vale para todas, todas que são arquétipos que estão em níveis de consciência, nessa coluna de níveis de consciência. Então, a gente vai entrar em ressonância com cada arquétipo desse se a gente estiver em contato com ele. Lembra que eu falei que o arquétipo é um poder muito forte? Então, se a gente já está fragilizado, como a gente vai lutar contra o poder de um arquétipo? Só tem um jeito, porque um arquétipo negativo, né? Por exemplo, eu preciso me curar dele. Eu estou em ressonância com medo, por exemplo, que é um arquétipo e que tem uma força muito forte. E a gente acaba entrando em ressonância. Então, como é que eu vou sair disso? Eu tenho que buscar o arquétipo da coragem e me conectar com ele. E aí, automaticamente, já elevei minha vibração, né? E aí, o que que acontece com aquela sinapse do medo? Ela apaga, porque agora eu estou conectada e fazendo uma nova memória sináptica de coragem. Então, eu vou estudar, eu vou exercitar, vivenciar. Um exemplo de coragem, né? Por exemplo, você nunca andou de bicicleta. Vou falar isso porque eu ando de bicicleta, eu adoro bicicleta, então eu vou usar esse exemplo. Mas você morre de medo de tudo. E aí você nunca andou de bicicleta. Ah, pode ser uma outra coisa. Você não sabe nadar. Porque você morre de medo. Então você nunca aprendeu a nadar. Então, aí você descobre isso. Ah, quer dizer que o medo está me movendo. Eu estou em ressonância com o medo. Eu não quero mais ser assim, porque o medo me paralisa. Eu não vou conseguir nada na minha vida, eu não vou ter prosperidade, eu não vou ter nada, porque a prosperidade engloba tudo, né? Saúde, relacionamento, abundância financeira, enfim, inteligência, sabedoria, tudo. Tudo isso junto é prosperidade. Se você tem medo, você não vai ter prosperidade, porque o medo vai te paralisar todas as vezes que você tentar começar alguma coisa. Então, como é que vai cortar o medo? Como é que vai acabar com ele? Se provocando a fazer coisas que vão estimular a coragem. Por isso que as pessoas falam, né? Tá com medo, vai com medo mesmo. Mas não é melhor ir para alguma coisa que pode te engrandecer? Por exemplo, aprender a nadar? É uma atividade maravilhosa. Nadar, a natação dizem que é o esporte que mexe com todos os músculos do corpo. Então, é o esporte mais completo que tem em termos de movimentação, né? Então, é um desafio aceitar, desafiar-se e aceitar o desafio e buscar uma nova maneira de encarar aquele obstáculo, né? Ou seja, buscar o novo. Então vejam que sempre é um novo que vai resolver, é um novo que vai solucionar, uma nova memória, uma nova experiência, uma nova sinapse. Então, se você, por exemplo, está me ouvindo agora, uma pessoa que é super condicionado, que gosta de fazer sempre a mesma coisa, gosta daquela rotinazinha, né? Todo dia, mesmo horário, todo dia. Aí vai, fim de semana vai sair, vai no restaurante, vai sempre no mesmo restaurante, senta sempre na mesma mesa. Presta atenção, não evolui desse jeito. A gente precisa quebrar as rotinas, até para o cérebro trabalhar. Porque quando o cérebro não trabalha, né, a gente pode adquirir uma doença chamada Alzheimer, por falta de uso do nosso cérebro.
Então, a gente precisa, o movimento faz parte da vida. Nada está parado no universo. Nada. Tudo vibra. Tudo vibra. Então, sabendo disso, a gente precisa entender que para a gente, e vendo aqui a escala de Hawkins, né? Para a gente realizar o que a gente quer, a gente precisa se conectar com uma vibração mais alta. E como é que a gente vai se conectar com uma vibração mais alta se a gente está parado, fazendo sempre a mesma coisa? Não cresce, não aprende nada novo, não muda suas limitações, não cresce, né? E aí o crescimento que eu estou falando é consciencial, né? É a abertura da consciência, abertura da mente, poder aumentar a sabedoria através de experiências. Se a gente faz sempre a mesma coisa, a gente não aumenta a nossa sabedoria. É preciso buscar sempre o novo. Então vejam que o novo é a solução. E quando a gente faz isso, aí tudo muda. Porque aí a gente vai conseguir. Aqui, vou botar de novo o título da nossa aula, né? A gente vai conseguir governar a nossa energia, ok? E aí, sobre a questão de governar a nossa energia, deixa eu ver aqui. A gente vai fazer um exercício de transmutação hoje para elevar a vibração, tá? Mas antes, deixa eu ver quanto tempo que a gente tem aqui. 1 hora, 1 hora e 7. Eu vou falar rapidamente sobre a questão do poder do eu, o poder do eu sou, né? Que é a nossa centelha divina. Porque aqui tem mais uma questãozinha que é importante a gente observar. Se a gente quer manifestar a nossa saúde, né? A nossa personalidade saudável. Esse livro que eu estou usando é o livro do Saint Germain, ó. É o livro alquímico de Saint Germain. Saint Germain é um mestre ascenso, para quem nunca ouviu falar, da fraternidade branca, um conhecimento que eles chamam de universalista e que traz muitos, muitos conhecimentos muito antigos sobre tudo isso que a gente está falando nessas aulas, né, da questão da, da questões de nível emocionais, mentais, espirituais, de como a gente deve se autoestimular, como é que eu vou dizer? Digamos que eles dão uma espécie de roteiro para a gente conseguir fazer a nossa elevação espiritual, tá? São vários mestres, e Saint Germain é um deles, responsável pelo raio violeta, que é o raio da transmutação. E eu trouxe Saint Germain porque a gente está falando hoje de transmutação, né? Também. Porque como é que a gente vai governar a nossa energia? A gente precisa transmutar a nossa energia. É isso, né? Porque se a gente está na energia baixa, ela vai estar condicionando a gente a receber de volta tudo aquilo que está em ressonância com ela. Então, a lei da atração é a gente atrai o que a gente está emanando. Pensamentos e sentimentos são energia. Se eu estou emanando pensamentos e sentimentos de baixa energia, eu vou atrair mais eventos de baixa energia para mim. Então, por exemplo, novamente lá, eu tô com pensamentos e sentimentos de vergonha. Eu vou atrair mais eventos em que eu vou sentir vergonha, porque é isso que eu estou emanando. Então, é por ressonância, eu atraio aquilo que eu estou emanando, vibrando.
Por isso, a gente precisa elevar a energia para conseguir manifestar personalidade saudável, porque na personalidade saudável nós vamos cultivar amor, alegria, paz, harmonia, né? Vamos falar um pouquinho aqui de São Germão, né? Não é muita coisa, não, mas é muito importante. Não é muita coisa, mas é muito importante. Saint Germain diz que a primeira expressão de todo ser individualizado em qualquer lugar do universo, seja através de pensamento, sentimento ou palavra, a primeira expressão de qualquer ser é eu sou. E assim o ser reconhece a própria vitoriosa divindade. Olha o que eu estou falando. Ou seja, quando as palavras, que ele diz que as palavras eu sou, representam a própria divindade do ser, tá? Então, eu sou, que é a nossa centelha divina, a poderosa presença eu sou, é a centelha divina, que é a criança divina, ok? Ela é divina, ela é poderosa. E quando a gente fala eu sou, o nosso cérebro está absorvendo um comando, porque nós estamos invocando a nossa presença divina quando a gente fala eu sou. E isso aí é complicado, né? O que que a gente anda falando eu sou por aí? O que será que a gente fala eu sou? Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo. Qual o teor do que a gente anda falando, usando a nossa presença eu sou, que é divino. Então, é sobre isso que São Germão está falando nesse capítulo aqui do livro. Que, por sinal, é o primeiro capítulo, tá? E então ele diz o seguinte: cada vez que alguém pensa ou diz não sou, não posso ou não tenho, está estrangulando a magna presença interior, consciente ou inconsciente, e em forma tão palpável como se colocasse as mãos em torno do pescoço de alguém. E esse alguém é nós mesmos, né? Porque a gente está fazendo o que com a gente? Quando a gente diz eu não sou, eu não tenho, eu não posso. Então ele fala assim: quando alguém faz uma declaração de não ser, não poder ou não ter, aciona a energia ilimitada que continua atuando até que um semelhante a intercepte e transmute a ação. Então, se a gente está falando, por exemplo, eu estou trazendo porque a gente precisa ter cuidado com as nossas palavras. Palavra tem poder, e principalmente palavras que falam eu sou, palavras que se relacionam à nossa centelha divina, que a gente não sabe. Novamente, a gente não sabia da nossa centelha divina, agora a gente já sabe. Agora a gente está aprendendo que a gente está falando dela o tempo todo sem saber. Porque quando a gente fala eu sou, você está falando com a centelha, você está falando como se fosse ela, através da sua personalidade, mas vem da centelha, essa energia vital que está lá e que manifesta. Então, ele diz também, isso te mostrará o enorme poder que tens para classificar, determinar e ordenar a forma em que preferes ver atuando a grande energia de Deus. Então, para a gente fazer essa transmutação
consciencial, né? Se a gente sente vergonha, se a gente é uma pessoa que tem essa limitação, e a gente fala, eu sou muito envergonhado, ou eu tenho vergonha, o que que a gente está fazendo quando a gente fala isso? A gente está potencializando isso no nosso inconsciente. Ou seja, a gente está dando poder a essas palavras. Então, se a gente quer deixar de ser envergonhado ou de sentir culpa, etc., a gente tem que parar de falar isso. A gente tem que falar o contrário. Mesmo que não seja verdade ainda, mas vai virar. Porque é assim que a gente cria o novo, criar novas associações sinápticas, estimulando nossa mente, nosso cérebro, a criar essas. Da mesma forma que foi estimulado criar a vergonha, a gente tem que estimular, criar a admiração, ou a coragem, ou seja lá o que a gente está lá querendo criar, qualquer coisa. Nós somos co-criadores, então nós podemos criar, desde que usemos esse nosso poder pessoal para isso. Então, falar o que a gente não quer, por isso eu comecei com isso no primeiro slide, falar o que a gente não quer, está dando poder para o que a gente não quer. E é por isso que é difícil a gente amar o tempo todo, porque a gente dá poder porque a gente não quer. Então, quando a gente dá poder para algo que a gente não quer, a gente não está se amando. A gente está fazendo o contrário. A gente está se auto-sabotando, porque isso vai gerar uma memória. Tudo aquilo que a gente dá atenção gera memória de longa duração. E se a gente está dando atenção para a vergonha, a gente só está aumentando aquela sinapse, aumentando, alimentando aquela vergonha ali, ou a culpa, enfim, o que for. Então, aí ele diz também que pensamentos ignorantes, lançados sem controle e desgovernados, emperram indefinidamente a roda da reencarnação. Por quê? A gente vai ficar num looping de sentimentos incongruentes com a nossa verdade divina e a gente não vai se curar disso. A gente vai viver a vida com aqueles problemas, com aqueles. Podem ser traumas também, né? Mas a gente vai viver ali remoendo aquela situação. E quando chegar no finalzinho da vida, você olha para trás e fala: mas o que que eu fiz da minha vida? Passei a vida nesse looping, remoendo aquela história que ficou lá para trás e eu não aproveitei nada. Aí vai voltar de novo, porque não conseguiu, por exemplo, nem encontrar um propósito de vida, não conseguiu criar algo novo, não conseguiu sair de dentro de si, de uma vitimização para poder se doar para os outros, não conseguiu fazer o movimento da vida acontecer. Continua indo no mesmo restaurante, sentando na mesma mesa. Então, é isso que Saint Germain está falando. Ele diz: o mais elevado princípio de vida usado e expressado através de todas as civilizações que tenham existido é o eu sou. O eu sou, quando eu falo, eu estou falando do eu sou, criança divina, mas também das palavras eu sou. Quando anuncias, estou doente, isto não passa de uma flagrante mentira em relação à divindade. Ela, ou seja, eu, só pode ser sempre perfeita e plena de vida e saúde. Então, a gente já viu que a nossa criança é divina, a gente já viu que ela tem todos os potenciais energéticos dos arquétipos positivos, dos arquétipos
de elevação espiritual, de iluminação espiritual. E aí, quando a gente diz estou doente, ele coloca que é uma mentira, porque nós não nascemos doentes. Então, o poder, o poder divino da nossa centelha não foi feito para adoecer. Ela é perfeita, assim como o nosso Pai Criador. Então, se a gente diz que nossa centelha divina, esse é São Germão falando, tá, gente? Se a nossa centelha divina é imperfeita, nós estamos negligenciando a verdade da centelha divina, que é amor incondicional, alegria, poder pessoal, paz, harmonia, sabedoria, todos aqueles arquétipos que são divinos. Por isso ele fala isso, né? Que está falando uma mentira a respeito de si próprio. Aí ele fala assim: pares de empregar essas expressões falsas acerca de tua divindade, pois é impossível que tenhas liberdade enquanto continuares a usá-las. Ou seja, a gente mesmo embota a nossa criança interior, a nossa criança divina, né? A gente embota a nossa presença eu sou, a gente embota o nosso poder pessoal com uma simples frase: eu estou doente. Então, como é que a gente precisa agir nesse caso específico, né? Eu estou me tratando, eu estou me curando. É o oposto. Então, aprender a falar o que a gente quer e não o que a gente não quer. Isso é digamos, é um bom exercício, né? Falar sempre o que a gente quer. Se não tem como expressar o que a gente quer, porque as pessoas vão falar que a gente está maluco, então a gente fica calado, mas não fala o que a gente não quer, porque a gente fica viciado em falar o que não quer. Na prática, como é que isso funciona? A gente vai. Deixa eu tirar aqui o banner, agora me lembrei que o banner, sempre esqueço disso, tirar o banner. Mas, enfim, como é que funciona isso na prática? A gente vai numa reunião, né? Vamos confraternizar com as pessoas. Dependendo do lugar que a gente vai, por sinal, hoje eu fui num lugar que ninguém reclamava de nada, e estava todo mundo tão bem, tão feliz, tão confraternizando, com tanto otimismo, que eu fiquei tão feliz que, assim, é difícil, é raro ver esse tipo de reunião. A maioria das pessoas se encontra para reclamar da vida. Não sei se onde eu estava atraindo essas pessoas, e se as outras não estavam, assim, nesse nível, mas, assim, foi muito agradável. E a maioria das vezes as pessoas estão reclamando. Então, quem está reclamando da vida, está na vibração alta, está com energia alta, bom. E aí, como é que a gente vai chegar lá no meio daquelas pessoas? Você chega lá todo feliz da vida, todo otimista, né, com um monte de ideias frutificando na mente, com vontade de fazer coisas boas, toda cheia de empolgação, né? Aí você se encontra com um grupo que está reclamando o tempo todo, falando das coisas ruins. Se você ficar muito tempo perto desse grupo, você vai acabar entrando em ressonância com ele, a não ser que você seja uma pessoa muito empoderada, tá? Mas, se você também ficar nesse grupo, tentando manter a sua vibração, essa energia lá no alto, né? E falando coisas muito boas o tempo todo, né? Duas coisas podem acontecer. Uma, aquelas pessoas vão se afastar de você, porque elas não vão entender a sua vibração e vão sair de pé, vão até te isolar.
E você vai ficar meio assim, poxa, tô tão bem, por que que as pessoas fugiram de mim, né? Mas a outra opção é você, com a sua vibração muito forte, contagiar todas aquelas pessoas. Mas você vai gastar um bocado de energia, porque as pessoas têm ego, né? E o ego, ele nega a iluminação, lembra? O ego nega a centelha, enquanto ele não entendeu, né? Enquanto ele não ficou amiguinho, né, da centelha, ele nega. Então, isso foi para dar um exemplo, né, de que a gente, eu tinha falado aqui, né, tinha lido das expressões falsas acerca da nossa divindade, né, e que a gente tem que ter cuidado para não entrar nessa ressonância com outras pessoas que ainda estão muito presas, né, às questões negativas da vida e ficam naqueles loops emocionais e que estão negando sua divindade e não sabem. Mas a gente tem que olhar para elas assim, com paixão, porque elas não sabem que elas têm uma criança divina e elas não sabem que elas vibram, elas não sabem que elas estão negando a divindade delas, mas elas vão saber, porque a gente está aqui para evoluir, todo mundo. Então, deixa eu ler só mais um pouquinho, é mais uma coisa bem pequenininha, e aí a gente já vai para a transmutação. Então, aí Saint Germain diz: quando realmente reconheceres e aceitares a magna presença de Deus, eu sou, em teu interior, positiva e categoricamente, não terá mais condições adversas. Olha o que está falando. E o que que é condição adversa? Se não são aqueles obstáculos para o nosso crescimento, né? Então, a gente precisa ter certeza da presença de Deus dentro de nós, que é a criança divina. Lembra que eu falava lá no início? É através da criança divina que a gente se comunica com o Criador, a gente recebe as inspirações. A criança divina recebe as inspirações de qualquer, digamos, entidades, tá? Espirituais mesmo que eu estou falando. Ou de qualquer bolsão de energia psíquica, ou de qualquer campo morfogenético de ideias, de formas de pensamento. É através da criança divina que a gente recebe essas inspirações. Porém, se a gente quer receber inspirações de vibrações elevadas, ou seja, de arquétipos de iluminação, né? Dos nossos mestres, mentores, guias espirituais. A gente precisa estar com a nossa energia elevada também. Por isso a gente precisa fazer autocura e curar nossas emoções, curar nossos sentimentos, nossos pensamentos. Então, hoje, o que Saint Germain está trazendo é que a gente precisa parar de falar aquilo que a gente não quer. Então, com isso, a gente cura os nossos pensamentos. Porque para a gente pensar, aliás, para a gente falar, a gente pensou primeiro, né? A gente só fala depois que pensa. Então, vamos curar o nosso pensamento. E isso é uma forma da gente verificar. Será que a gente está trabalhando a nosso favor ou contra nós? Observando-se a si próprio, percebendo o que se está falando. Porque lembra que eu falei da pessoa que vive à deriva? Ela nem sabe o que ela fala. Ela está falando qualquer coisa para agradar um ou outro, para não se sentir diferente, para não sofrer preconceito, enfim. Ela está se adaptando aonde?
estão levando ela. A vida leva ela para lá, ela se adapta, leva para cá, ela se adapta, e ela não está sendo ela mesma. Então, ela não pensa mais nem no que ela fala. Entra num piloto automático, também é um looping, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Por isso que é importante a gente mudar, criar um novo, mudar de restaurante, mudar o prato predileto, parar de comer no restaurante, fazer comida em casa, ou combinar com um grupo de fazer comida no fim de semana, cada um fim de semana na casa de um. Enfim, várias maneiras da gente mudar hábitos que são repetitivos, porque eles vão ajudar o nosso cérebro a mudar também nossos pensamentos, através de novas experiências que a gente vai viver e através de novas sinapses neurais que vão se estar criando. Então, se a gente cria o hábito de criar novas sinapses, a gente não fica na rotina de pensamento. E aí, a gente vai falar diferente e vai falar o que a gente quer, né? E é isso em função do conhecimento também, né? Então, a gente agora vai fazer um exercício de transmutação consciência. Não, hoje não é a consciência, mas é de consciencial também, né? Vou botar aqui o slide. Transmutação para a elevação vibracional. Então, nós vamos fazer o seguinte, para quem está chegando, né? Mas antes eu vou fazer meu comercialzinho aqui, rapidamente, tá? Vou pedir para as pessoas que estão chegando agora, que estão conhecendo o canal agora, para ajudar o canal, né? Fazendo coisas muito simples, que eu digo que vou colocar aqui para vocês, né? Você só precisa seguir, curtir e compartilhar. E aí também, se quiser deixar um comentário, eu fico super feliz quando tem um comentário nos vídeos. Eu respondo aos comentários, eu pessoalmente respondo por enquanto. Pode ser que um dia, daqui a alguns anos, eu não consiga mais, talvez tenha muitos comentários ou muitos vídeos, enfim. Mas por enquanto eu estou respondendo. Sugestões são bem-vindas. Clica no sininho para saber quando eu subir um novo vídeo. Eu não subo só aulas, eu também posto meditações, visualizações, como a gente vai fazer agora, esse trabalho de transmutação, que é uma transmutação consciencial. Tem vários trabalhos, ativações inclusive energéticas, né, no canal. Então, dá uma olhadinha lá nas outras playlists. E tem também a playlist O Poder da Emoção, né? Em Busca da Criança Interior, O Poder da Emoção, que tem as 15 aulas anteriores a esta aula, que vale a pena vocês assistirem, que tem bastante aprendizado bacana lá para a gente poder elevar nossa vibração e ser o capitão da nossa nau energética, né? Que a gente precisa conduzir a nossa energia para onde a gente quer, para a nossa personalidade se tornar uma personalidade saudável. E a gente vai fazer isso através do desenvolvimento pessoal e do desenvolvimento espiritual, tá bom? Então, agora, se você é, nunca fez meditação, basta você é, prestar atenção, silenciar, respirar, tá? Então, eu vou guiar vocês e quem tiver num local onde possa falar em voz alta, pode falar em voz alta, tá? É melhor até, porque vai potencializar aquilo que está falando. Então, como é que vocês vão trabalhar? Vocês vão repetir mentalmente ou falando as frases que eu vou estar falando. E essas frases, elas têm o objetivo de criar uma nova memória na mente de vocês. E como é que a gente cria essa nova memória? Prestando atenção. Por isso, vocês precisam repetir falando ou repetir mentalmente, para poder enraizar uma nova memória
que é favorável ao crescimento espiritual, tá bom? Então, eu vou colocar aqui a imagem, para eu não ficar interferindo. Vocês vão respirar, então, profundamente. Fica numa posição com a coluna reta. Se você estiver sentado, você pode colocar as mãos sobre as pernas. Se você estiver deitado, você coloca os braços na lateral do seu corpo ou sobre a sua barriga e relaxa. Respira, solta pela boca para soltar as emoções negativas, as tensões. E pronto, já estamos prontos para fazer a nossa atividade de transmutação para elevação vibracional. O amor é forte. O amor é uma força positiva de vida, a causa de tudo o que é positivo e bom. Tudo o que eu desejo, faço ou tenho vem do amor. A força positiva do amor cria o bem e traz mais coisas boas para a minha vida, transformando tudo em prosperidade infinita. A cada dia, a cada momento, eu escolho amar e dominar a força positiva em mim. A lei da atração é a lei de amor, e essa lei está agindo na minha vida agora. Tudo o que eu semeio na vida, recebo de volta. Por isso, eu semeio positividade e recebo positividade, pois sou um imã de amor. A vida não está simplesmente acontecendo comigo, mas estou recebendo aquilo que semeio. Meus pensamentos e sentimentos voltam para mim, automática e precisamente como um eco. Eu quero ter uma vida maravilhosa. Por isso, eu penso e falo mais sobre o que eu amo
do que sobre o que eu não amo. Eu sempre falo sobre os bons acontecimentos do dia e sobre o que eu amo. E por isso, trago para mim tudo aquilo que amo. Eu tenho uma capacidade ilimitada de pensar e de falar sobre o que eu amo. E tenho uma capacidade ilimitada de trazer tudo o que há de bom para a minha vida, sempre. Eu amo e uso o maior poder do universo. Eu sou a presença de Deus em ação. Eu sou a energia que uso em cada ação. Eu sou a luz iluminando cada célula do meu ser. Eu sou a inteligência, a sabedoria, dirigindo cada um de meus esforços. Eu sou a substância onipresente, sem limite, que posso usar e trazer à forma. Eu sou a minha força, minha compreensão perfeita. Eu sou minha habilidade para aplicá-la constantemente. Eu sou a verdade que me dá a liberdade perfeita agora. Eu sou a porta aberta à luz de Deus, que nunca fracassa. Eu rendo graças por ter entrado plenamente nesta luz, usando a compreensão perfeita. Eu sou a vida que vê todas as coisas visíveis e invisíveis. Eu sou o meu ouvido escutando os sinos da liberdade que tenho agora. Eu sou a habilidade de sentir a mais embriagadora fragrância à vontade. Eu sou a totalidade de toda perfeição que desejo manifestar. Eu sou a compreensão total, poder e uso de forma de toda esta perfeição. Eu sou a revelação total,
e uso de todos os poderes de meu ser que eu sou. Eu sou a presença de Deus em ação, o magno poder motriz por trás de toda a ação. Eu sou o amor. E assim eu sou. Respira, respira fundo. E este foi um belo exercício de transmutação consciencial que precisa ser repetido. Acho que eu vou pedir para o nosso editor fazer, soltar essas transmutações que estão nas aulas, fazer elas separadas, para que vocês possam fazer apenas esse exercício, né? Porque tem vários exercícios aí para trás nas aulas anteriores. E porque esse tipo de exercício ele precisa ser repetido. E por que que precisa ser repetido? Para a gente criar hábito, né? O hábito vai fazer a gente criar um novo ponto de vista, vai criar uma nova forma de pensar, de agir, de sentir, né? E então a gente vai acabar o quê? A gente não vai acabar, a gente vai começar a aumentar a nossa vibração, né? Porque se a gente aprender a usar o eu sou corretamente, e aí uma observação, a, essa meditação foi uma adaptação de uma fala do Saint-Germain com um resumo do trabalho da Rhonda Byrne, que é a autora do livro O Poder. Então, isso para fechar o conteúdo de hoje, né? Então, a gente precisa criar alguns hábitos para a gente ser o comandante das nossas energias, né? A gente governar, né? Governe a sua energia. Então, para a gente conseguir, né? O que é governar, né? Se não é monitorar, não deixar que a nossa energia fique à deriva, como o que eu falei antes, né? Não deixar que a gente simplesmente entre no fluxo da energia dos outros. Às vezes você está na maior paz ali, aí chega uma pessoa e despeja toda a negatividade dela em você. Aí o que que você faz, né? Você vai entrar na negatividade dela ou vai manter a sua energia elevada, né? Aí é para isso que serve esse exercício, toda essa fala, né, que eu estou trazendo aqui, para a gente aprender a vigiar o nosso estado de espírito, saber como a gente está, saber que aquilo que vier de fora não pode tirar a gente daquele lugar, porque a gente quer continuar naquela vibração, naquela energia boa, né? Que vai nos aproximar da nossa criança interior, da supraconsciência, vai fazer a gente atrair aquilo que a gente quer, aquilo que a gente ama, e a gente vai ficar feliz, e a nossa vida vai ser ótima. Vida plena, saúde plena. Então, esse é um dos segredos para a gente conseguir manter a nossa vibração elevada e não deixar que o amor caia. Porque lembra que eu falei no início, se a gente pudesse manter nossa vibração amorosa,
a pelo menos 50% ou um pouco acima de 50% durante, digamos, 50% do dia, né? Durante o dia, se pelo menos um pouquinho mais da metade do dia a gente conseguir se manter nessa vibração elevada, sem se afastar do mundo, né? Que tem isso também. Então, se a gente conseguir isso, a gente vai conseguir manifestar aquilo que a gente ama, porque a gente já está vibrando amor, a gente está com a energia elevada. Então, esse é o segredo, tá bom? A gente fazer essa observação de nós mesmos, para que nós consigamos manter, né? Governar. Agora eu quero ficar zangado. Não, agora como é que funciona isso na prática? Depois que você atinge esse nível de autocontrole, você pode estar na maior paz. Aí, de repente, você vê uma situação que você precisa intervir na situação de forma energética. Mas você está na maior paz. Como é que você vai chegar lá e vai ser enérgico dentro de uma determinada situação que precisa, né, ser para o bem de todos, o seu e de todos? Você vai simplesmente pegar a sua paz e vai dizer: paz, espera aqui um pouquinho que agora eu vou fazer, né? Vou transformar minha atitude em enérgica e assim que eu terminar a minha tarefa, eu volto para você e voltarei para a minha paz. Isso é autocontrole. Então você vai, deixa a paz ali um instantinho esperando. Vai ali, resolve energicamente a situação e quando terminar, acabou. Porque você não agiu, veja bem, não agiu com emoção. Você agiu com um sentimento apoiado pela o seu eu consciente. Então você agiu com algum sentimento de energia consciente. E quando a gente leva para o consciente, a gente não está mais reagindo emocionalmente. A gente está gerenciando o sentimento, gerenciando o pensamento, gerenciando a atitude, o comportamento. E isso é poder pessoal. E aí, quando terminou de resolver, volta para a paz. E acabou. Aquilo foi só para poder movimentar a energia do ego, porque o ego ele está a serviço de nós, de nós centelhas. O ego é a força, é a mesma força, lembra? Tem uma aula que eu falo sobre isso, acho que é a aula de poder pessoal. Eu falo que o ego e o self, eles têm a mesma materialidade, só que eles estão em polaridades e a gente precisa trazer eles. Então, se eu pego o ego, eu centelha, e o ego é meu amigo agora, ficou amiguinho. Então, eu, centelha divina, vou trabalhar junto com o ego, junto, porque ele é a força, ele é a parte fora de mim. É ele que atua aqui, com a minha personalidade. Então, a centelha divina precisa que o ego atue com seus conselhos, com a sua sabedoria. É isso, ok? Então, a gente já vai terminar. Eu achando que a aula ia ser menor, já está em lá 1 hora e 55 minutos. E mesmo com essa garganta do jeito que eu estou hoje, eu consegui chegar aqui. E aí eu vou agradecer, então, todos vocês que compareceram. Vou agradecer também as pessoas que estão assistindo essa aula gravada, tá? Vocês que estão aí prestigiando a aula ao vivo, gratidão. Vocês que estão assistindo a aula gravada, compartilhem com as pessoas que vocês sintam em seu coração que precisam desses conhecimentos. Tantas pessoas, né, que estão buscando respostas. Normalmente são as pessoas buscadoras, pessoas que estão buscando luz interior.
né? Buscando, elas nem sabem que está lá dentro, elas estão buscando luz e não estão encontrando, então precisa olhar para dentro, porque lá dentro a gente tem o que a gente precisa, né? Então compartilhem, ajudem essas pessoas, ajudem o canal a crescer. E então eu vou deixar vocês agora, ok? Com meu agradecimento. Desejo que vocês continuem estudando, que todo esse conhecimento faça diferença na vida de vocês, para melhor, né? Para o crescimento, espiritual, para o desenvolvimento pessoal. E gratidão mais uma vez, amor e luz, namastê, e ótimos estudos. E até a próxima aula. Você sabia que a sua energia é influenciada por tudo o que você sente, fala e faz? E mais, que ela é influenciada por tudo o que está à sua volta, o que inclui os lugares que frequenta e as pessoas com quem convive? Na Pazar Espaço de Criar, você encontra terapias vibracionais para limpeza, harmonização e proteção energética. Sistema Integrado Arcturiano CIA, SOS Holístico, além do trabalho de autoconhecimento do grupo Vivências de Poder, para autocura emocional e preparação para a ascensão. Acesse pazar.com.br e conheça nossas terapias. O link está aqui embaixo na descrição. Agora vamos ao tema de hoje: